Fala aí, galera, bem-vindos ao Toco é Gol, seu canal de notícias. Não se esqueça de se inscrever, hein? Deixe seu like, compartilhe, pessoal, e bora lá para as notícias. Vamos lá. Muito bem, fã de esportes, linha de passe aqui para você, agora para falar da eliminação do Flamengo. Sim, o Flamengo está eliminado nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Como eu disse, 180 minutos, nem um golzinho no Peñarol. Hoje o Peñarol fez a retranquinha lá, segurou e o Flamengo não conseguiu passar da retranca. Muita festa lá em Montevidéu, Aguirre extremamente comemorado, é uma figura importantíssima, gigante na história do Peñarol, né? E a festa muito grande lá, o Peñarol vai ser o adversário do Botafogo numa das semifinais da Libertadores da América. Quem está lá é o Paulo Calçade, entra ao vivo com a gente agora no Linha de Passe para falar dessa eliminação do Flamengo. E assim, um Flamengo que começou, estava organizado, colocava alguma pressão, não de forma muito aguda e tal, mas no segundo tempo, conforme o tempo foi passando, o time foi se perdendo, se esfacelando. E aí foi aquele desespero no final e a eliminação veio. Calçade, tudo bem com você? Olá, William, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, fã de esportes, aos nossos companheiros. Foi exatamente isso, né? Não foi um Flamengo muito diferente do primeiro jogo, não foi também um Peñarol, né? Diferente da primeira partida. A única diferença é que o Peñarol se beneficiava da sua forma de jogar. Igual nas duas partidas. Por quê? Porque o jogo da volta foi uma consequência daquilo que ele construiu no Maracanã. Já o Flamengo, esse sim, tinha que mudar. Mas o Flamengo, aí é uma crítica, né, que é feita ao Tite e ela não é injusta. O que aconteceu é o seguinte, né? O Flamengo, com todo o elenco que tem, quando perde jogadores, vai ao mercado, contrata novos jogadores. O Flamengo é um time milionário, que pode ir às compras e escolher o jogador que deseja. E quando ele se vê numa situação em que o seu centroavante ele está contundido, ele simplesmente desmonta toda a ideia e a estrutura de jogo que foi montada, parece que exclusivamente para este jogador. Opa, aí tem um problema. Não há um substituto, porque o Tite entende que não é o Gabigol, pelo estilo, porque ele promoveu o quê? Um Flamengo construído em cima de um atacante na área, que define, e o Gabigol tem mais mobilidade, embora este momento do Gabigol não seja o melhor da carreira dele, num ano 2024 que é péssimo para ele, mas ele poderia ajudar o Flamengo. O Carlinhos veio como uma ideia de ser um substituto do Pedro, mas está muito distante, não é, disso. Então o que aconteceu? Este Flamengo, que tem muita grana, quando perdeu um jogador, só tinha uma forma de jogar. Só uma forma de jogar. Aí, cara, você pensa, peraí, com um treinador de Copa do Mundo, um treinador que é muito bom, um elenco que tem jogadores que a maioria não tem, que pode contratar. Quando perde um jogador, desmonta, tem alguma coisa errada aí. O Flamengo deveria ter outras formas de jogar. E a Libertadores, neste momento de quartas de final, mostrou que o Flamengo só tinha um caminho. E o Peñarol fez muito bem, marcou muito bem. O Peñarol teve atuações brilhantes do ponto de vista defensivo, sem a bola. Foi o jogo que o Peñarol escolheu e foi um jogo suficiente para tirar o Flamengo da Libertadores da América. Então, mérito para o Aguirre, mérito para os jogadores, o torcedor não está nem aí, o torcedor aqui queria passar. Jogo, amigo, jogo é outra coisa, é importante ter o resultado. E o Peñarol teve o resultado. Agora o Flamengo vai ter que debater muito, discutir muito internamente e a gente já sabe como isso vai terminar. Nós sabemos, com a saída do Tite, para buscar um formato ou novos formatos. Não dá para ter só uma forma de jogar. E quando você perde um jogador, tudo isso desaparece. Claro que, passando a bola para vocês, nós temos comportamentos individuais que não foram nada legais. A Arrascaeta joga mais, não jogou, o De La Cruz também, a gente fala de jogadores que tiveram problemas físicos, mais o desmonte do ataque, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro, mas a gente esperava mais do Flamengo mesmo assim. Sem dúvida. Calçade pode acionar a qualquer momento, pode interromper a gente aqui. Fala, Pedro, você vai falar? Não, falou muito do Tite, né? O trabalho do Tite está perto do fim, né?
trabalho do Tite está perto do fim. E não é uma... perto do fim, Pedro? E não é uma verborragia porque foi eliminado hoje. Ele está perto do fim porque... Perto do fim o quê? Domingo que vem? Qualquer cenário de eleição ele não fica, ele tem contrato até o final do ano. E a gente viu uma cena hoje muito lamentável, né? Ele tendo que bater boca com o influenciador se comportando quase que como um torcedor que estava o cobrando ali. Antigamente se cobrava na porta, a torcida cobrava na porta do CT do estádio. Agora o influenciador faz às vezes de cobrança, não é entrevista, de cobrança depois de uma coletiva. Então me pergunto também se o Tite quer ficar, né? Se o Tite quer ficar ou se ele precisa. Está perto do fim porque a eleição que se desenha é que, independentemente de quem assuma, não vai querer o Tite. E agora é muito mais uma questão de se ele chega à semifinal da Copa do Brasil, se vão esperar o resultado de uma semifinal da Copa do Brasil, porque não aconteceu. Não aconteceu e hoje, quando você olha para esse jogo, que é o que o Calçade fala, né? Montado só para o Pedro, sem o Pedro, circula muito, roda muito, vai de um lado para o outro, faz quase aquele movimento de U, né? Mas não sabe como entra na área. Não chega, exatamente. Desse U. E não aconteceu, independentemente do resultado de Copa do Brasil. O brasileiro não considera muito. A gente sabe que talvez um título não baixe só para o Flamengo, depois de tudo que ele viveu no ano passado, tudo que ele já é questionado. E agora é como você vai juntar, como você vai encarar isso aí. Se você vai antecipar uma decisão de não ter mais o cara, se você vai segurar o treinador até uma semifinal de Copa do Brasil. Mas o fato é que o Flamengo hoje ele sai da Libertadores, a gente falando do futuro do Tite, não é porque faltou um detalhe, então faltou uma coisinha, foi só o Pedro, tivesse o Pedro ali para colocar aquelas bolas que cruzaram tanto a área para dentro, não foi isso. O Flamengo não foi um time de muitas chances hoje, o Flamengo foi um time de muita circulação de bola. O Matheus Carreira da TSPN até tinha pedido para ele separar, porque eu fiquei com essa curiosidade. Para você agora, o Birner vai se sentir traído, hein? Nada, ele mandou um dado para mim também. É sobre os passes que eu estava curioso. Porque o Peñarol é o primeiro time que chega na Libertadores, nas finais. Não é isso. Nos últimos 11 anos, com menos de 30% de posse de bola, 25% de Então, era sobre os passes, sobre o que quando fala do Flamengo, tem a bola, mas não é um time de muitas chances criadas. O Flamengo hoje, no primeiro tempo, ele troca... ajudar, claro. Dos 8 times que jogaram as quartas de final, nesses 2 jogos, o Flamengo foi o time que teve mais posse de bola. Talvez o Peñarol menos. Consequentemente, o Peñarol menos. O Peñarol, ele trocou 230 passes nos 2 jogos somados. O Flamengo só no primeiro tempo hoje, ele trocou 232. E o Flamengo nos 2 jogos somados trocou quase 1.000. Ou seja, ele trocou 750, quase 800 passes a mais que o Peñarol. Futebol é o número de chances claras criadas na imposição. O que isso quer dizer se você não cria chance? Nada. Imposição de volume físico não é exatamente você ser efetivo em transformar aquilo ali. Então, se você teve tanto essa bola, com tanto material humano, com tanto tempo de trabalho, diante de um elenco que pode ser bem montado, ter bom trabalho, aguerrido, sair em velocidade, mas que não é exatamente um grande elenco. Se você não transformou isso em uma chance clara, o Flamengo não tem mais chance hoje para virar e falar aquela bola se entra, tipo tem o Caleri ontem, tipo tem o pênalti no travessão, tipo tem outro jogo. O Flamengo não tem mais chance hoje para virar e falar essa é aquela chance, aquela bola que se entra. Não, o Flamengo tem aquele passe que podia ter sido diferente, aquela decisão tomada, aquele erro do fulano, aquele erro do Beltrão. O Flamengo tem muito erro para chamar de ser hoje. Não tem uma grande chance. Então você para e olha para esse trabalho depois de um ano com tanta gente boa. Perdeu Pedro, perdeu... O Flamengo começa o ano muito bem com Cebolinha, perde. Luiz Araújo muito bem, perde. Pedro o ano inteiro bem, perde. Mas para além disso ele podia ter mais. Ele podia ter mais. Só isso não justifica. Isso ajuda a explicar. Isso não justifica o todo do hoje. Então, não é difícil você olhar para esse Flamengo de hoje e pensar. Estava um pouco desenhado. A gente conversava hoje mais cedo, gravando o podcast, que o que poderia explicar uma classificação do Flamengo hoje era a imprevisibilidade. O Arrascaeta acertar uma bola que ele não vem acertando, o Gabriel fazer um gol depois de 1 ano e meio, uma bola levantada para o Bruno Henrique, ele subir mais alto no segundo. Algo que você não está vendo no radar, a imprevisibilidade poderia classificar. Mas não. Hoje o Flamengo foi mais uma vez previsível. E o previsível era um Flamengo que ia rondar muito, cercar muito, completar 1000 passes trocados e um Peñarol que ia saber se defender. É que assim, eu concordo com vocês sobre, principalmente com o Calçade, sobre a falta de alternativas de jogo do Tite. Mas eu tava ouvindo o Pedro, tô aqui pensando, parece que eu tô voltando para 2023. 23? 23. Porque mas agora foi nas quartas. Nós vamos discutir de novo se o problema do Flamengo é técnico. Pô, peraí, então a gente não tá voltando para 23? A gente tá voltando para 22. 21. É que os outros anos havia discussão com títulos. Jesus? Havia discussão com títulos, com resultados. E a discussão era, o treinador tirou o melhor do elenco do Flamengo? O jeito que o Flamengo ganhou deixou a torcida satisfeita? A discussão era essa. É resultado. A do ano passado foi a eliminação para um time tecnicamente muito inferior, muito tradicional. Olímpia. Né?
jogando... eliminação para o Racing também, com troca de técnico. Sim, né? aí o Rogério chegou em cima da hora, tudo bem, mas de novo, com um elenco muito superior, de novo, porque eu estou voltando ao passado. E a troca de técnico era justificável por conta do vestiário do Flamengo. Porque é difícil o vestiário do Flamengo, porque o vestiário do Flamengo às vezes joga contra, porque o vestiário do Flamengo tem jogadores muito grandes. Mas a aposta no Tite passou muito por isso, hein? E eu a acho capacidade da gestão desse elenco aí, e a do impressão vestiário. que eu tenho de fora, o repórter Pedro, se ele tem alguma informação, por favor, me contrarie no ar, é que o vestiário do Flamengo tem, no mínimo, uma razoável harmonia. A minha pergunta, Parece. eu junto isso a E a uma partir disso? eu junto a questão. E aí eu vou olhar para o Flamengo do jeito mais amplo do que olhar só para o técnico, independentemente de eu achar que o Tite, concordo com o Calçade, montou o time com só uma alternativa de jogo. Então, obviamente, faltou, tá? Então, eu não estou tirando o Tite do pacote. Eu acho que o Tite faz muitas concessões por conta da questão técnica dos jogadores, o que eu posso entender, e eu acho que talvez eu apostaria que sim, para conseguir administrar esse vestiário mais rapidamente. E aí eu vou olhar, por exemplo, para o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador, quando está bem, eu faço questão de aplaudir e muito, porque ele joga demais. Sim. Por outro lado, ele tem passado há algum tempo muitos jogos jogando de menos. Muitos jogos. E é muito difícil chegar num jogo como esse e tirar o Arrascaeta. Não estou falando que os jogadores vão se voltar contra o Tite, que não sei o que. Só estou falando que é difícil por causa do tamanho dos jogadores, né? Chegou o De La Cruz. De La Cruz, baita jogador, também adoro, mas no River ele tinha algumas inconstâncias. Ele não era um jogador que fazia a temporada inteira, com regularidade, etc. O Tite apostou na técnica do De La Cruz e colocou para jogar de segundo jogador, onde ele joga bem, abrindo mão, por exemplo, no jogo de ida, de um time que poderia ter um pouco mais de segurança, com o Léo Ortiz, que vem jogando bem, que o campo dizia tem que jogar, para ter o Eric também, né? E no caso, tendo o Eric também, para ter um time mais com a cara do Tite. Sim. Então, eu acho que o Tite tentou se adaptar ao Flamengo. E não conseguiu. E não conseguiu. E a minha pergunta, essa para mim é a grande questão. Se o Flamengo precisa reformular o seu elenco, que é muito bom. E reformular, eu não falo pela questão técnica apenas. Eu me apego muito a talvez o Flamengo ter jogadores que queiram no Flamengo fazer a sua história, que não tem uma história pronta. Porque é um time muito rico, que nem o do Flamengo, que pode trazer jogadores do dia para a noite caríssimos. Talvez precise em algum momento olhar para quem é realmente acima da média, né? Eu vou tirar o Gerson desses, porque o Gerson, para mim, continua jogando. Não tem vários jogadores nesse Flamengo aí que querem fazer sua história no Flamengo que ainda não fizeram? Querem, mas querem quanto? Fabrício Bruno, por exemplo. Todo mundo quer fazer história. Todo mundo quer fazer história. Todo mundo. Fabrício Bruno sozinho ele não vai fazer história. Então, mas estou falando, são vários. Eu estou pegando as referências técnicas. Tem o Fabrício Bruno, o Léo Ortiz. Sozinho ele não vai fazer história. Também não vai fazer história. O Arrascaeta não foi o Arrascaeta que chegou. O Arrascaeta já fez história no Flamengo. De La Cruz. Eu estou fazendo uma reflexão. Eu não estou definindo uma situação. Eu estou dizendo, talvez... Porque eles acabaram de chegar, o Alcaraz, que nem entrou hoje. Querem. Tudo bem, mas... Plata, que entrou hoje no primeiro tempo. Também os caras acabaram de chegar, né? Mas... De La Cruz. Alexandro também acabou de chegar, né? Mas assim, tem vários jogadores querendo fazer história. Imagino que se eles querem fazer ou não sei, mas assim, eles não têm história ainda no Flamengo. Eles podem fazer. É óbvio que é uma situação... Vou fazer uma comparação aqui com o Botafogo, que é outro time de mega investimento. O Botafogo monta um elenco e tira um time muito mais forte que o Perol. Sim. 2 times muito mais fortes que o Perol. Da Libertadores, com jogadores fisicamente de outro perfil. E você olha para o elenco do Botafogo, você vê, por exemplo, o Almada. Esse cara vai jogar na Europa. Pode. Você vê o Luiz Henrique. Esse cara... Pode voltar. Quem olha para o Flamengo e pode? A maioria está voltando da Europa, na verdade. Então, por isso eu estou falando de planejamento, assim, porque é óbvio que eu posso olhar para o Tite, criticar o Tite, concordar com as críticas que são feitas ao Tite, e eu concordo. Agora, se eu parar aqui e ficar discutindo apenas treinador, eu talvez não faça aquilo que eu acho, posso estar errado, melhor para o Flamengo nesse momento.
Você acha, Jean, que passa por uma renovação de elenco? A gente fala muito do treinador mas só para passar para o Jean, pode falar. Passa. Mas o que é mais fácil no eleitoral? Tirar o treinador, lógico. A gente já falou de renovação de elenco aqui. É uma peça, Eu pensei lá no ano que vem, não pensei desse ano. Mas eu tenho uma curiosidade também de saber, até passar aqui para o Jean, dos jogadores, mas assim, para deixar no ar aqui essa questão para a gente voltar depois, se você tirar o Tite, você vai contratar um treinador para ele trabalhar outubro, novembro, Como foi Tite ano passado, inclusive. Não, mas o Tite, ele veio... Voltando a 2023 de novo. Mas por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, o ano passado, quando essa diretoria contrata o Tite para esses 3 meses, ela já faz um planejamento para o ano seguinte, porque era essa mesma diretoria que ia seguir. Agora tem eleição. Você vai fazer que nem o Corinthians, contrata o Mano, aí o Mano fica para... apesar que lá a oposição acabou vencendo, mas aí fica, aí dura o Campeonato Paulista, já troca de novo e tal. Vai ter algum treinador que vai aceitar esse desafio de 3 meses? Sem nenhuma segurança para o ano seguinte? Vai ter que fazer uma multa milionária, se sujeitar a uma multa milionária de um treinador? Se eu for embora, vocês vão ter que me pagar alto aqui, que eu não vou ficar só 3 meses. Enfim, tem uma série de circunstâncias. Agora, claro, o Tite, nesse momento, parece um problema. Parece que não deu certo, não deu liga. Nunca teve o carinho, nunca teve o apreço, nunca teve a empatia do torcedor do Flamengo. São muitos técnicos que parecem problemas ou pareceram problemas depois do Jorge Jesus, né? Só que todos passaram por isso. E o Flamengo já teve treinadores de todos os tipos. De todos os tipos. Teve português, teve o Sampaoli, vários portugueses, teve o Sampaoli, teve o treinador que, segundo a diretoria, foi melhor que o próprio treinador ali na decisão da Copa do Brasil, que era o Vitor Pereira, que foi melhor que o Dorival ali, mas acabou ganhando nos pênaltis, mas esse treinador chamou atenção, então vamos trocar. Teve treinador vencedor que foi trocado, como o Rogério Ceni, vencedor no Flamengo, né? Ganhou o título brasileiro. Ou o próprio Dorival, que ganhou 2 títulos e foi trocado. Teve o Domenech, né? A gente pode fazer uma lista aqui, que tiraram da cartola, porque o cara trabalhava com Guardiola e tal, etc. Teve o treinador super promissor ali, que estava arrebentando, não falou, quem é o Rogério Ceni? Esse dos brasileiros é o mais... indicado, também não deu certo o Rogério Ceni. Enfim, o Renato Gaúcho, que era o treinador, era o primeiro treinador da era Landim, era o que eles queriam. Só que não conseguiram o Renato Gaúcho, estava num momento melhor. De elenco. E aí ficou o Abel. E aí o Renato volta num outro momento, onde até era cogitado para quem sabe assumir a seleção brasileira lá na frente, aí atrás. Também não... Já teve tudo. Já teve o sonho de consumo, já teve o estrangeiro, Só o Jean já pode teve saber mais agora jovem, quem o Flamengo precisa. Uma loucura. Então, Jean, depois de tudo isso aqui, vamos lá. Que caminho eu seguir? Depois de tudo isso aqui, é o treinador? Precisa de uma renovação de elenco? O que acontece? Não, eu acho, primeiro assim, a gente tem essa tendência a procurar qual que é o problema de um time quando ele é eliminado, quando ele perde um campeonato, quando ele não corresponde às expectativas. O Flamengo, sabe aquela história de era tão pobre, que tinha só dinheiro? O Flamengo tem sido isso. O Flamengo tem sido um time tão pobre em tantos aspectos, ele só tem o dinheiro. O dinheiro para contratar grandes jogadores, sim. Mas aí a gente vai procurar as questões. Da diretoria, eu estou cansado de falar. E acho que para a diretoria acaba sendo melhor quando você tem um cara do tamanho do Tite para pegar todo o foco em cima dele, né? Sobre a incompetência do treinador, que eu falei aqui outro dia, eu acho que o Tite é muito poupado, ou foi muito poupado durante muito tempo. Acho que o Tite tem enorme responsabilidade por tudo que o Flamengo não joga, e ele está no time há quase um ano. Agora, não é só o Tite, evidentemente. Exato. Tem a questão da postura de vários jogadores, estou falando de postura mesmo, postura de vários jogadores. Talvez o Gabigol seja hoje o símbolo disso, por todas as questões em que ele se envolveu. Aí não tem nem muita discussão, mas existem discussões sobre outro. Tem questão de rendimento técnico e não de postura de outros jogadores. Acho que a direção, falando da direção, cara, assim, vários dos prejuízos que o Flamengo teve nessa temporada são por inoperância da direção do Flamengo. Aceitar as coisas que o Flamengo aceitou, eu acho que qualquer lugar do mundo onde o futebol é tratado minimamente a sério, alguém como o Flamengo não seria prejudicado da maneira que foi pelas ausências de jogadores. E quando eu falo ausência, eu estou falando de uma questão que tem a ver com o calendário, evidentemente. Vamos pegar a Copa América, não é só o Flamengo, tá? Mas nós estamos falando do Flamengo agora. Então, você tem a questão do calendário, você tem a questão de que esse festival, esse caminhão de lesões pode ser problema de preparação fisiológica, física e tal, pode ser.
Mas também tem uma questão de quantidade de jogos que evidentemente influencia nisso que a gente está vendo. Então, assim, são muitos os problemas. Tem problema com o jogador, tem problema com direção, com a gestão do futebol, que se fosse minimamente competente com tudo que tem à disposição, não vou dizer que ganharia tudo, mas ganharia a maioria dos títulos, possivelmente, do futebol brasileiro. Isso não acontece, não ganhou nada o ano passado. Está numa situação complicada agora, assim, no Campeonato Brasileiro, saiu da Libertadores e ok, pode ser considerado ainda um dos favoritos na Copa do Brasil. Tem o melhor elenco. Embora tem o melhor elenco. Então, eu acho que assim, não adianta falar de uma coisa só se tem 8 mil problemas. Fala, Calçade. Eu acho assim, perfeita a tua análise do Birner nesse caminho, porque assim, o Tite é uma parte da história, né? Se a gente voltar para 2023, daqui a pouco são 2 anos com um estadual e agora talvez a possibilidade de uma Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro está a 11 pontos do líder e não está assim com vigor para competir, não é um time assim que está encantando. Então, assim, o que está no radar do Flamengo é, de repente, uma Copa do Brasil. Mas vamos ver o que vem por aí. Vem o Corinthians, que está num outro momento, está mais embalado, então também não vai ser fácil. Você imagina, 24 meses para tanto investimento? Eu entendo, aliás, muito bem que mesmo com muitas equipes fazendo bons investimentos, você não vai poder dar títulos do mesmo nível a todos esses times em todos os anos. Alguém vai sair mal na história, mas aí o Flamengo chama atenção, né? Tudo bem, pelas escolhas, eu não vejo, como o Birner falou, uma reformulação, porque aí seria um negócio incrível, né? Reformular um clube hoje, um time que tem 3 jogadores para o lado esquerdo do ataque, Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, tem Gonçalo Plata e Luiz Araújo. Você tem, falta aí um centroavante igual ao Pedro, igual a ele, nesta linha dele, aí falta. Mas são 2 meias, tem Alcaraz, tem o Arrascaeta, tem Gerson, tem Nico de la Cruz. Nossa, é um elenco que tem 3 laterais esquerdos, quando o time tiver recuperado. O nível do elenco é muito alto, então, assim, tá sobrando jogador. Né? Oi? O nível do elenco é muito alto. Oi, Birner. É muito alto. É muito alto. Então, o que eu não vejo reformulação. O que eu vejo é recuperação. Este elenco precisa ser recuperado. E aí sim eu recorro à história 2023. O problema não é de hoje. Tem algo extracampo também, que precisa ser bem administrado. Extracampo, eu digo, é direção de futebol. Não adianta só a direção de futebol, passada, a entrevista, o diretor de futebol, o executivo de futebol, essa galera, ela tem que estar ali o tempo todo, ainda mais um elenco estrelado. E eu acho bem bacana a análise quando se fala, bom, o time tem muita gente que já ganhou muito. Aí você recorre ao exemplo do Real Madrid, por exemplo, que é o maior time do planeta. Valverde passou a ganhar no Real Madrid, Vinícius no Real Madrid, Rodrigo no Real Madrid, Endrick está chegando para ganhar no Real Madrid, Tchouaméni, Camavinga, aí o Rudiger já tem uma outra história, o Alaba também, mas o Real Madrid, que é o maior time do mundo, traz jovens para desenvolvê-los. E o que a gente está falando de um time que fez a opção de trazer caras que estão formados. É um bom caminho para se colocar na mesa e se analisar a conveniência disso. E se isso gerou algum problema ou não. Não. É muito difícil decretar neste momento, seria muito fácil decretar, aqui está o problema. Mas tudo isso que foi falado, eu acho que numa análise do departamento de futebol, isso precisa ocorrer. Que talvez, acho que bem provavelmente, será com gente muito diferente dessa que a gente vê hoje. Né? Vem uma eleição por aí, quem vencer vai mudar radicalmente, porque está percebendo que isso precisa ser alterado. Então, alguns candidatos estão incluindo no discurso até essa mudança, que ela é necessária, eu digo, na condução do dia a dia. Não basta só empilhar jogador bom e caro, é preciso buscar o rendimento, é preciso ter atenção, para que outras coisas não desviem o foco. E às vezes a gente vê um Flamengo com o foco assim, bem desviado. Tudo bem, desclassificado hoje, vai se achar problema em tudo. Tivesse empatado numa bola, passado nos pênaltis, é óbvio que seria diferente, porque é um time que estaria na caminhada
ainda rumo ao título, podendo conquistá-lo. Hoje a realidade está fora do Campeonato Brasileiro, está muito longe do líder, que está voando, está muito longe, já foi, né, a Libertadores, e a Copa do Brasil é uma possibilidade, mas não significa que é super favorito para ela. Já pensou chegar em dezembro com o título só do Carioca esse ano? Que é isso? Aí vai cair a casa de todo mundo lá. E isso interfere na eleição, não só presidente, de outras pessoas também. Boa, Nelton. Título carioca em cima do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, diga-se de passagem, né? Lembrando que o Tite falou que era prioridade e, obviamente, não foi uma escolha do técnico que entende o tamanho dos campeonatos. Aí é uma decisão que vem de cima, né? Aliás, é bom que se diga assim, porque eu acho que o Calçade falou das entrevistas e tal. Seria bom que os responsáveis pelo futebol do Flamengo dessem entrevistas não apenas para falar de contratação. Porque, claro que a gente sabe que falar de contratação rende muito, rende visibilidade, rende bônus de imagem, né? E nesse momento, o vice-presidente de futebol do Flamengo, que ele mais quer bônus de imagem, por motivos óbvios, porque concorre a uma eleição, né? Enfim. Então, assim, eu acho que é preciso também dar respostas sobre outras questões. Sim. É fácil ficar falando só na hora que é para dizer que, opa, contratei esse tá bem, esse tá quase vindo, esse não vai dar, não sei, esse aí realmente... Sete na mesa para apresentar um reforço. Exato. E são 3 dias apresentando 3 reforços diferentes, cara, porque é mais tempo de tela. E é uma falação na hora dos reforços. Agora, eu acho que é preciso falar muito sobre o futebol do Flamengo, porque, assim, o elenco tá lá, não se discute, os méritos para a montagem do elenco estão ali, e eu estou falando dos méritos financeiros, e eu não vou individualizar e dizer de qual gestão é ou não é. É um mérito do Flamengo, da instituição Flamengo, ter a grana que tem para contratar os jogadores que contrata, que são sempre muito bons, né? Beleza, contrata o Vinha, machucou, então traz o Alexandro. Olha isso. Né? Impressionante. Acho que é um negócio de altíssimo nível, os jogadores são de altíssimo nível. Agora, se as coisas não andam, e elas não andam, não adianta pegar, você vai elencar os títulos dos últimos 6 anos do Flamengo, é muito título, ninguém ganhou mais, o Palmeiras talvez rivalize e seja mais ou menos na mesma coisa, mas assim, o investimento, a possibilidade, o potencial do Flamengo com este elenco e com essa grana para contratar, eu acho que era para muito mais, e essas respostas precisam ser dadas. Eu trouxe agora, um ano atrás, o maior técnico do país, acostumado a lidar com grandes jogadores na seleção, com caras enormes, mais experientes, mais jovens. Um cara que, no mundo do futebol, o mundo fechado do futebol, na conversa de boleiro para boleiro, é muito respeitado. Ganhou títulos, todos. Sim. Todos. Tem a única Libertadores da história do Corinthians, o Mundial pelo Corinthians, ganhou a Copa, mas não ganhou a Copa do Mundo. Ganhou tudo que disputou estadual, brasileiro, etc. Conhecedor profundo da cultura da boleiragem brasileira. Mas é da bola, né? Da bola. Porque o problema do Flamengo, ele vai sempre além da bola. Então e aí tem outros componentes. Passado um ano, nós estamos no mesmo lugar que estávamos no ano passado. Aí só para... O que fazer? Qual é o perfil? Quem resolve? Aí você tem que olhar para mais do que isso, né? Mas ele será realmente substituído agora, Pedro? Então, aproveitando aqui que vocês falaram no componente político do Flamengo e Nova Iguaçu, e o Jean Calçado, a gente estava nesse papo do debate da bola. É que o debate, no momento, não é da bola. E aproveitando para trazer uma informação, compartilhando com o nosso Pedro Henrique Torre, que está lá em Montevidéu para o jogo, estava dividindo aqui com ele algumas impressões, porque a diretoria não fala, mas a gente foi atrás de tentar entender o que a diretoria pensa. E todo o discurso dentro do Flamengo, antes do jogo, é que o resultado do jogo de hoje, classificado ou não, com vitória, não mudaria o status do Tite. O Tite tinha um status de, até hoje, até o final de semana, insubstituível. Mas a situação mudou. O Tite hoje ele não está seguro no cargo. Então, só para trazer a informação de então, agora... peraí, quando virou meia-noite... Não foi quando virou meia-noite. Mas é maravilhoso isso, né, Pedro? Sim, mas só para tentar explicar. Tá garantido. Independentemente do resultado. A coisa muda meia-noite. Porque não é sobre bola. Porque a gente fica aqui, tem que ir além, reformular elenco. Não é só o treinador, sim, mas é porque nunca foi só sobre bola. A crise do Flamengo, a discussão se precisa poupar na estreia da Libertadores ou se precisa, ser campeão do Nova Iguaçu. A gente precisa voltar lá para entender.
A decisão que o Tite afirma depois abertamente, que era do clube, da diretoria, de se poupar na estreia da Libertadores para ir com o pé embaixo, quinta marcha na final contra o Nova Iguaçu, é porque precisava muito de um título. Mais do que um título, precisava de uma foto daquela diretoria e do futuro candidato Rodrigo Dunche com uma taça. E ela foi feita. O Dunche, que nunca foi de aparecer, apareceu para levantar a taça. E hoje, a campanha do Dunche ela está em risco. Porque o futebol do Flamengo está em risco de ter mais um ano sem uma grande taça. Então, sim, o que vai ditar é esse componente eleitoral. E esse componente eleitoral, ele traz hoje de momento, cenário de momento agora, né, que virou à meia-noite, já somos sexta-feira, 27 de setembro, pela primeira vez se analisa o que fazer com o Tite. Há um entendimento, por exemplo, que o cenário para domingo, jogo às 20 horas no Maracanã contra o Atlético Paranaense, está complicado. Pode se tornar um clima insustentável para a diretoria, para Tite. Em tese, é um excelente jogo para o time tentar. Então pode ser que o Tite caia até domingo? Eu não vou falar isso. Não vou falar mas isso. Pela primeira vez desde que o Tite assumiu, pela primeira vez nas últimas semanas, dividindo aqui a informação que a gente tem do Pedro Torre Coelho, o Flamengo analisa a situação do Tite. Antes parecia muito claro, pelo menos até a semifinal. Mas olhando para a Copa do Brasil, né? Antes, pelo menos até a semifinal contra o Corinthians na Copa do Brasil, ele chegaria. Hoje se analisa. E se analisa porque é como uma campanha política. Qual o peso? A primeira semifinal ou a segunda? Aí depende do resultado, né? Aí tem uma data porque tem 2 semanas. Exatamente. Mas sim, isso muda, depende do resultado. O que acontece isso não era papo. Isso não era discutido nos andares superiores. Era muito discutido na arquibancada. Debate de opinião pública. E pela primeira vez se debate nos andares superiores, entre pares da diretoria, qual o peso dessa eliminação de Flamengo que não faz gol, não vence Pearol, ainda que tenha desfalques, tem muito investimento. Qual o peso disso na campanha da situação? A campanha da situação é o Landim querendo fazer o Rodrigo Dunche presidente. Então, o que se teme não é exatamente um projeto esportivo, tem tempo para treinar, já pega esse ano. É uma questão eleitoral, é isso que não pauta. É novidade não é novidade, mas é só para a gente trazer. O que muda? A temperatura avaliada é que é preciso medir, entender. Então, pela primeira vez, se avalia, o Tite não está seguro, ou como a gente gosta de falar, balança no cargo. Vai ser demitido até domingo. Não estou falando isso. A questão é que pela primeira vez se analisa o que se fazer com o Tite. Eu já passo para você, Elton, que eu tenho que liberar o Calçade rapidinho. Calçade, brigadíssimo aí pela tua participação, tá trabalhando aí o dia inteiro, já participou da transmissão, não é fácil não. Obrigado, viu? Se quiser dar um plazinho aí para encerrar esse assunto ainda? Aí, dá tempo. Sempre Calçado em grandes comentários. Importante. Assim, não, mas foi um dia bem especial e assim, o estádio, né? A gente no Brasil transformou muito nossos estádios. Tem estádios que têm um clima bem legal, tem outros que estão se perdendo aquele clima, né? Que a gente, que eu consigo entender só 2 formas de interação com o time: o torcedor que joga junto e busca o resultado junto com o time, e aquele torcedor que não joga junto. Eu só enxergo isso nos estádios. Esse aqui é um torcedor que joga junto o tempo todo. Quando o Flamengo chegava na área e gerava uma situação de perigo, a torcida crescia, porque ela está percebendo que naquele momento tem que ir lá, pegar na mão do time e incentivar. Isso é lindo. Isso é lindo. É o torcedor que joga, é o torcedor que tem uma relação diferente com o futebol. Não é uma relação apenas senta ali e fica analisando os fatos para ver se ele vai aplaudir ou vaiar ao final do jogo. Ele joga junto. É um amor incondicional, mas de quem realmente está muito próximo do futebol. Isso é lindo. Quem tem, tem. Quem não tem, deve correr atrás. Esse é um ponto. O outro é, a situação do Tite é quando? Eu não sei não, se o jogo depois do domingo, o que vai acontecer na terça-feira. Pegar o Corinthians assim, em queda livre, pode ser olha, temos que salvar pelo menos esse campeonato. Aí vai Tite, vai todo mundo embora. A oposição não pode abraçar este projeto. Tem que ser a voz contrária a esse projeto. Então, adeus Tite. A situação com o Dunche, que é apoiado pelo Landim, se ele abraçar e se ele der desculpas, se ele defender a atual administração do futebol, ele não ganha eleição. Então, qualquer candidato só vai conseguir continuar e ter uma oportunidade, uma chance, se for a voz contrária à permanência dessa comissão técnica. Então, é uma situação insustentável. Pode ganhar a Copa do Brasil, que não muda nada. O Dorival Júnior ganhou a Libertadores da América.
não conseguiu segurar no cargo. Imagina com a Copa do Brasil, que para quem veio para ganhar tudo, é algo menor. Embora dê muita grana, mas é algo menor. Então, mais uma vez o Flamengo chega a esta época dando ao seu torcedor assim, oferecendo uma situação que não se podia imaginar. Por isso que é preciso analisar não só os jogadores, os nomes, o treinador, mas sim toda a direção, a maneira como o futebol do Flamengo é conduzido. Está muito claro em 2023 que a condução, com várias escolhas no caminho, treinador A, B, C, D, que as coisas realmente não funcionaram e a culpa não é só do treinador. O treinador é parte da culpa. É culpa também de quem dirige. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!